construções irregulares na área de proteção ambiental às margens da represa Billings. Nossos repórteres acompanharam a fiscalização que terminou com a derrubada de uma casa grande, escondida no meio da mata. 3 supostos policiais militares faziam a segurança da obra ilegal. A polícia tenta identificar os ladrões que furtavam combustível de dutos que abastecem o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A quadrilha construiu um túnel numa casa para roubar o querosene de avião que passava pela tubulação. A Prefeitura da capital divulga amanhã as regras para a concessão. A iniciativa privada do Ibirapuera e de outros 5 parques municipais. A empresa que ganhar a disputa vai ter que fazer reformas e não poderá cobrar pelo ingresso. A Prefeitura espera arrecadar quase 2 bilhões de reais com o negócio. Agora, no SPTV. Boa noite. Um novo capítulo do combate à ocupação irregular das margens da represa Billings. Depois de 4 meses, o SP2 voltou a acompanhar a ação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, do Ministério Público e da Guarda Ambiental na área protegida. A área protegida é esta que está registrada aqui no nosso mapa. São mais de 80 milhões de metros quadrados, uma área enorme, a maior parte em São Bernardo do Campo. Tudo isso aqui. Nesta região vivem cerca de 20 mil pessoas. A ocupação desordenada ameaça a principal represa que abastece toda a região, que é a represa Billings, abastece São Bernardo do Campo, parte de Santo André, Diadema e São Caetano. Só no ano passado, as autoridades derrubaram 223 casas construídas irregularmente nesta região que tem a rodovia dos imigrantes cruzando aqui pelo centro. E nesta nova ofensiva do Ministério Público contra as ocupações irregulares, os nossos repórteres encontraram supostos policiais militares dando proteção aos invasores. É o que você vai ver agora, na reportagem exclusiva de Filipe Mancuso, Valdir Ferreira e Angélica Castro. O que está em jogo é o futuro de toda essa área de manancial no entorno da represa Billings. E para preservar a natureza que fica do outro lado da balsa, equipes da Guarda Ambiental e da Prefeitura de São Bernardo do Campo fazem fiscalizações constantes, que muitas vezes terminam assim. Desde a semana passada, 6 casas foram demolidas na região, o que não impede as construções irregulares. Para dificultar as obras, a Prefeitura fechou as lojas de material de construção que funcionavam no bairro. Mas na semana passada, a Guarda Ambiental apreendeu este caminhão transportando de forma irregular cimento e argamassa na estrada do Capivari. E nem sempre quem ocupa não tem onde morar. Tem muita gente que constrói casas grandes e confortáveis em área de manancial. Essa aqui, de 2 andares, por exemplo, tem espaço para piscina e até uma rampa para passagem de barcos. A obra já havia sido embargada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em dezembro do ano passado, mas mesmo assim os trabalhos continuaram por aqui. Essa é uma área de preservação ambiental e caminhando um pouquinho a gente consegue ver que esse terreno aqui ele fica muito perto, a menos de 100 metros das margens da represa Billings. Para construir nessa área ele precisa de autorização da Prefeitura, buscar as licenças ambientais para poder executar a construção. E como se trata de um crime ambiental, a ordem era derrubar a casa. Só que quando os guardas ambientais chegaram, junto com outras equipes da Prefeitura e com a promotora do meio ambiente para cumprir a decisão... Vou chamar a corregedoria porque você se apresentou como polícia. É polícia? É polícia. Dificultar todo mundo armado. O que é isso? É bandido, então? Não é só crime ambiental? É crime pra valer? Esse homem, que se identificou como policial militar, se negou a cumprir a determinação. Foi quando a promotora do meio ambiente decidiu chamar a polícia militar. E só depois da chegada da PM começou uma negociação, que terminou na desocupação da casa. O dono do imóvel chegou depois e confirmou que deixou 3 amigos policiais tomando conta da casa. Disse ainda que assumiu o risco e sabia que aquela área não permitia construções. A gente também não é tão tapado assim, a gente tem um certo conhecimento. Mas só que imagina você, com milhares de casas aqui,
a gente nunca sabe que a gente vai ser o sorteado para ser da gente, né? O senhor Vicente não entendeu nada. Ninguém está acima da lei. A Polícia Militar esclareceu que as informações exibidas pela reportagem estão sendo apuradas pela Corregedoria da PM e que até agora não há elementos que confirmem a participação de PMs na ação. Já dura mais de 4 horas o julgamento do tenente-coronel José Afonso Adriano Filho, que é acusado de desviar 7 milhões de reais quando era responsável pelas compras e contratação de serviços para o comando da PM. Ele está preso há 1 ano e no começo do mês foi demitido da polícia. Foi numa viatura do presídio Romão Gomes que o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho chegou no Tribunal da Justiça Militar. O coronel Adriano, como é conhecido, foi o chefe do setor de compras e serviços da Polícia Militar. A investigação da Corregedoria da PM concluiu que entre 2009 e 2012 ele contratou 207 obras e serviços sem licitações e pagou por serviços que não foram feitos. As irregularidades começaram a ser investigadas em 2015. Uma empresa chamada Construord, Comércio de Materiais de Construção, foi contratada para cuidar do Lago das Carpas, que fica na entrada do quartel-general da PM. A apuração da Corregedoria mostrou que o dono pagava mensalidade de até R$ 2.500 ao coronel Adriano para não perder o serviço. A partir de 2009, a Construord venceu 207 concorrências para fazer obras nos quartéis da Polícia Militar. O ex-proprietário confirmou em depoimento que o coronel Adriano era o verdadeiro dono. O Ministério Público diz que os serviços nunca foram executados e acusa o oficial de desviar mais de 7 milhões de reais dos cofres da corporação. Hoje, ao ser perguntado sobre as obras e o dinheiro, o coronel Adriano respondeu: todas as 207 obras foram executadas. O juiz perguntou: o senhor subtraiu o dinheiro? Ele disse: não subtraí. O Ministério Público e a defesa dos acusados podem falar por até 8 horas. Depois disso, os 4 oficiais da PM, que formam o Conselho de Julgamento, votam. Se houver empate, o juiz dá o último voto. Em caso de condenação, a pena não sai na hora. O juiz tem até 8 dias para calcular por quanto tempo os réus vão ficar na prisão. A promotoria pediu que o tenente-coronel seja condenado a 31 anos de prisão. O julgamento deve terminar no começo desta madrugada. E o capitão da PM também está respondendo pelos mesmos crimes de corrupção. Os bombeiros passaram o dia procurando o menino de 11 anos que caiu num córrego na Vila Matilde, zona leste da capital, durante a chuva de ontem. 50 homens vasculharam os córregos Rincão e Aricanduva e o rio Tietê com a ajuda de um drone. Um piscinão ali perto foi esvaziado para facilitar as buscas. Ontem, Matheus Henrique da Silva estava jogando bola com outras crianças na quadra do condomínio onde mora a família. Segundo testemunhas, Matheus desapareceu na água quando tentou recuperar a bola que tinha caído no córrego. Chovia muito na hora. Os bombeiros encerraram os trabalhos agora há pouco por causa da falta de visibilidade. E amanhã as buscas vão ser retomadas no rio Tietê. Hoje não teve temporal, ainda. Agora a Eliana Marques, que está conosco aqui no SP2, pode explicar para a gente. Oi, Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, os meteorologistas dizem que ainda pode chover sim e não descartam, inclusive, uma chuva forte em alguns pontos. A gente vai dar uma olhada nesse momento nas temperaturas. Vou pegar aqui a região sul, que costuma ser a mais fria, né, que a gente tem aqui na capital, 22 graus nesse momento em Parelheiros, sem chuva. Agora, a máxima hoje, lá na zona norte, no Mirante de Santana, foi de 27,7 graus. Amanhã, último dia do mês. O que você pode contar pra gente? Pois é, amanhã tem previsão de temporal em todo o estado, como a gente vê aqui. Na capital, mínima de 19, máxima de 30 graus. Esse tempo abafado ajuda a formar chuva, principalmente à tarde, né? E a gente vê que apesar dessa chuva, olha, fevereiro está terminando com chuva abaixo da média e março está prometendo também vir com menos chuva que o normal para o mês, Tramontina. Obrigado, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Uma boa noite. A seguir você vai ver. A polícia tenta identificar a quadrilha que construiu um túnel para furtar combustível de avião. Agora vamos para o trânsito. Olha só a situação da Radial Leste. Está travado para o centro, carregado para a Zona Leste. A gente volta já já com outras notícias.
A polícia procura a quadrilha que furtou combustível de dutos da Transpetro, que abastecem os aviões do aeroporto de Guarulhos. O aeroporto nega que o furto tenha prejudicado as operações de ontem. O crime foi descoberto depois que a Transpetro identificou uma baixa de pressão nos dutos e chamou a polícia. As investigações levaram a uma casa no Jardim das Nações. E o repórter Wallace Lara foi até lá. Os vizinhos da casa contaram que os ladrões mudaram para cá 6 meses atrás. A primeira providência deles foi a de levantar este muro. Depois instalaram este portão. Após a reforma, o caminhão para transportar o combustível roubado passou a vir aqui, uma frequência diária. Dentro da casa foram encontradas escavações, mangueiras de alta pressão e até um caminhão-tanque carregado com mais de 20 mil litros de querosene para avião, roubados do duto da Transpetro. A Transpetro, dona dos dutos, é uma das abastecedoras do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No domingo, a empresa alertou o aeroporto sobre o furto de combustível. O diretor de operações do aeroporto, o comandante Miguel Dal, chegou a mandar extraoficialmente uma mensagem, alertando as empresas aéreas para que abastecessem os aviões na capacidade máxima em suas origens, para abastecer o mínimo após o pouso em Guarulhos. Mas, segundo o aeroporto, o furto de combustível não causou nenhum reflexo nas operações. O que aconteceu foi que no domingo e na segunda, uma outra fornecedora de combustível, a Raízen, teve problemas de tubulação sem nenhuma relação com o furto, o que causou 29 atrasos e 4 cancelamentos na segunda-feira. A Transpetro disse que tem sido vítima de ações criminosas e que quem mora perto de um duto e está desconfiado de alguma movimentação estranha pode procurar a empresa pelo telefone 168. Sobre os problemas em Guarulhos, a Raízen admite que teve problemas de tubulação, mas que usou caminhões-tanque no abastecimento. Mais de 40 mil pessoas devem lotar a Arena Palmeiras agora à noite para o primeiro show da banda Foo Fighters, aqui em São Paulo. Isso provoca reflexos no trânsito ali na região da Arena, que fica na zona oeste da capital. A repórter Andressa Roger foi para lá no Globocop, está sobrevoando a região, conversa conosco agora ao vivo. Tá fácil chegar ao estádio, Andressa? Boa noite. Boa noite, Tramontina, para você e para todo mundo que assiste ao SP2. Olha, o cenário não está dos piores aqui embaixo não, viu? Vou mostrar para vocês, a Francisco Matarazzo tá a mais complicada, mas isso só antes de chegar ao estádio. Perto dele o trânsito melhora bastante. O outro sentido vai muito bem. A Sumaré também está na mesma situação, tem congestionamento, mas não perto do estádio. A Avenida Pompeia está mais tranquila, agora o Viaduto Antártica está congestionado, mas só no sentido da Marginal e não do estádio. A CT fechou trechos de várias vias aqui na região, como a Rua Palestra Itália inteira, a Rua Caraíbas e a Diana. Essas interdições devem ir até a 00:30. E agora a gente vai mostrar aí, aproximar um pouquinho, para vocês verem o pessoal entrando para o show, que esse pessoal vai se divertir bastante. Tramontina. Obrigado, Andressa. E a Prefeitura da capital vai publicar amanhã no Diário Oficial o edital de consulta pública para a concessão por 35 anos do Ibirapuera e de outros 5 parques aqui da capital. Acompanhe comigo aqui no telão a localização de todos esses parques. Neste primeiro pacote estão o Ibirapuera, que está aqui. Na Zona Sul, o Parque Eucaliptos. Na Zona Leste, o Lajeado. Depois nós temos na Zona Norte 3 parques. Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jardim da Felicidade e Jacinto Alberto. A Prefeitura espera arrecadar quase 2 bilhões de reais com estes 6 parques. O nome é Parque da Felicidade, mas é desânimo o que sentem os moradores de Pirituba, na Zona Oeste, quando passam por aqui. Os portões estão fechados por causa da ameaça da febre amarela. E eles dizem que lá dentro, quadras e playground estão abandonados. A empresa que arrematar o primeiro lote da concessão dos parques também vai assumir o Parque dos Eucaliptos, na Zona Sul, o menor do pacote, apenas 15 mil metros quadrados.
que eles consigam um aparelho de ginástica para a gente, que a gente está desde 2007 tentando esses aparelhos de ginástica, a gente não consegue. A prefeitura espera um lance mínimo de quase 2 bilhões de reais por esses 6 primeiros parques que serão concedidos à iniciativa privada por 35 anos. O Ibirapuera é o parque com maior potencial para quem arrematar o lote. A empresa poderá construir mais 6 lanchonetes e 3 restaurantes, além de cobrar pelo estacionamento, que hoje é uma área especial de Zona Azul, onde cada cartão vale por 2 horas. Mas o concessionário também terá que fazer investimentos. O edital prevê a reforma das 3 lanchonetes que já existem e de um restaurante que fica sob a marquise e hoje está fechado. O concessionário também terá que fazer a limpeza dos lagos, instalar novos equipamentos esportivos e reformar o pavilhão das culturas brasileiras. O concessionário vai desonerar a prefeitura das despesas do parque e fará muitos investimentos para melhorar a limpeza, melhorar a infraestrutura do parque. Quem ganhar as concessões não pode cobrar pela entrada nem pelo uso de banheiros. Todos eles, o acesso gratuito, todos os serviços que já são prestados gratuitamente continuarão sendo gratuitos. O que nós teremos serão formas inteligentes de remuneração das empresas ou instituições ou organizações que disputarão a concessão. O vencedor da concessão poderá explorar comercialmente o auditório do Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna, o MAN, e o Museu Afro, mas só depois que os atuais contratos terminarem. O caminho para fazer sugestões para esse edital está lá no G1. Com essas informações, termina o nosso SPTV. As reportagens estão no Globoplay. Para rever, é só chegar até lá. Notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional, às 8h30. Boa noite a todos e até amanhã. Pediu que o tenente-coronel seja condenado a 31 anos de prisão. O julgamento deve terminar no começo desta madrugada. E um capitão da PM também está respondendo pelos mesmos crimes de corrupção. Os bombeiros passaram o dia procurando o menino de 11 anos que caiu num córrego na Vila Matilde, zona leste da capital, durante a chuva de ontem. 50 homens vasculharam os córregos Rincão e Aricanduva e o rio Tietê com a ajuda de um drone. Um piscinão ali perto foi esvaziado para facilitar as buscas. Ontem, Matheus Henrique da Silva estava jogando bola com outras crianças na quadra do condomínio onde mora a família. Segundo testemunhas, Matheus desapareceu na água quando tentou recuperar a bola que tinha caído no córrego. Chovia muito na hora. Os bombeiros encerraram os trabalhos agora há pouco por causa da falta de visibilidade. E amanhã as buscas vão ser retomadas no rio Tietê. Hoje não teve temporal, ainda. Agora a Eliana Marques, que está conosco aqui no SP2, pode explicar para a gente. Oi, Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, os meteorologistas dizem que ainda pode chover sim e não descartam, inclusive, uma chuva forte em alguns pontos. A gente vai dar uma olhada nesse momento nas temperaturas. Vou pegar aqui a região sul, que costuma ser a mais fria, né, que a gente tem aqui na capital, 22 graus nesse momento em Parelheiros, sem chuva. Agora, a máxima hoje, lá na zona norte, no Mirante de Santana, foi de 27,7 graus. Amanhã, último dia do mês. O que você pode contar pra gente? Pois é, amanhã tem previsão de temporal em todo o estado, como a gente vê aqui. Na capital, mínima de 19, máxima de 30 graus. Esse tempo abafado ajuda a formar chuva, principalmente à tarde, né? E a gente vê que apesar dessa chuva, olha, fevereiro tá terminando com chuva abaixo da média e março tá prometendo também vir com menos chuva que o normal pro mês, Tramontina. Obrigado, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Uma boa noite. A seguir você vai ver, a polícia tenta identificar a quadrilha que construiu um túnel para furtar combustível de avião. Agora vamos para o trânsito, olha só a situação da Rádio ao Leste, está travado para o centro, carregado para a Zona Leste. A gente volta já já com outras notícias. A polícia procura a quadrilha que furtou combustível de dutos da Transpetro, que abastece os aviões do aeroporto de Guarulhos. O aeroporto nega que o furto tenha prejudicado as operações de ontem. O crime foi descoberto depois que a Transpetro identificou uma baixa de pressão nos dutos e chamou a polícia. As investigações levaram a uma casa no Jardim das Nações. E o repórter Wallace Lara foi até lá.
Os vizinhos da casa contaram que os ladrões mudaram para cá 6 meses atrás. A primeira providência deles foi a de levantar este muro. Depois instalaram este portão. Após a reforma, o caminhão para transportar o combustível que fica do outro lado da balsa, equipes da Guarda Ambiental e da Prefeitura de São Bernardo do Campo fazem fiscalizações constantes, que muitas vezes terminam assim. Desde a semana passada, 6 casas foram demolidas na região, o que não impede as construções irregulares. Para dificultar as obras, a prefeitura fechou as lojas de material de construção que funcionavam no bairro. Mas na semana passada, a Guarda Ambiental apreendeu este caminhão transportando de forma irregular cimento e argamassa na estrada do Capivari. E nem sempre quem ocupa não tem onde morar. Tem muita gente que constrói casas grandes e confortáveis em área de manancial. Essa aqui, de 2 andares, por exemplo, tem espaço para piscina e até uma rampa para passagem de barcos. A obra já havia sido embargada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em dezembro do ano passado, mas mesmo assim os trabalhos continuaram por aqui. Essa é uma área de preservação ambiental e, caminhando um pouquinho, a gente consegue ver que esse terreno aqui, ele fica muito perto, a menos de 100 metros das margens da represa Billings. Para construir nessa área, ele precisa de autorização da prefeitura, buscar as licenças ambientais para poder executar a construção. E como se trata de um crime ambiental, a ordem era derrubar a casa. Só que quando os guardas ambientais chegaram, junto com outras equipes da prefeitura e com a promotora do meio ambiente para cumprir a decisão... Eu vou chamar a corregedoria porque você se apresentou como polícia. É polícia? É polícia. Tá todo mundo armado. O que é isso? É bandido, então? Não é só crime ambiental? É crime pra valer? Esse homem, que se identificou como policial militar, se negou a cumprir a determinação. Foi quando a promotora do meio ambiente decidiu chamar a polícia militar. E só depois da chegada da PM começou uma negociação, que terminou na desocupação da casa. O dono do imóvel chegou depois e confirmou que deixou 3 amigos policiais tomando conta da casa. Disse ainda que assumiu o risco e sabia que aquela área não permitia construções. A gente também não é tão tapado assim, a gente tem um certo conhecimento. Mas só que imagina você, com milhares de casas aqui, a gente nunca sabe que a gente vai ser o sorteado para ser a da gente, né? O senhor Vicente não entendeu nada. Ninguém está acima da lei. A Polícia Militar esclareceu que as informações exibidas pela reportagem estão sendo apuradas pela Corregedoria da PM e que até a ofensiva do Ministério Público contra as ocupações irregulares, os nossos repórteres encontraram supostos policiais militares dando proteção aos invasores. É o que você vai ver agora, na reportagem exclusiva de Filipe Mancuso, Valdir Ferreira e Angélica Castro. O que está em jogo é o futuro de toda essa área de manancial no entorno da represa Billings. E para preservar a natureza que fica do outro lado da balsa, equipes da Guarda Ambiental e da Prefeitura de São Bernardo do Campo fazem fiscalizações constantes, que muitas vezes terminam assim. Desde a semana passada, 6 casas foram demolidas na região, o que não impede as construções irregulares. Para dificultar as obras, a prefeitura fechou as lojas de material de construção que funcionavam no bairro. Mas na semana passada, a Guarda Ambiental apreendeu este caminhão transportando de forma irregular cimento e argamassa na estrada do Capivari. E nem sempre quem ocupa não tem onde morar. Tem muita gente que constrói casas grandes e confortáveis em área de manancial. Essa aqui, de 2 andares, por exemplo, tem espaço para piscina e até uma rampa para passagem de barcos. A obra já havia sido embargada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em dezembro do ano passado, mas mesmo assim os trabalhos continuaram por aqui. Essa é uma área de preservação ambiental e, caminhando um pouquinho, a gente consegue ver que esse terreno aqui, ele fica muito perto, a menos de 100 metros
das margens da represa Billings. Para construir nessa área, ele precisa de autorização da prefeitura, buscar as licenças ambientais para poder executar a construção. E como se trata de um crime ambiental, a ordem era derrubar a casa. Só que quando os guardas ambientais chegaram, junto com outras equipes da prefeitura e com a promotora do meio ambiente para cumprir a decisão... Eu vou chamar a corregedoria porque você se apresentou como polícia. É polícia? É polícia. Tá todo mundo armado. O que é isso? É bandido, então? Não é só crime ambiental, é crime pra valer? Esse homem, que se identificou como policial militar, se negou a cumprir a determinação. Foi quando a promotora do meio ambiente decidiu chamar a polícia militar. E só depois da chegada da PM começou uma negociação, que terminou na desocupação da casa. O dono do imóvel chegou depois e confirmou que deixou 3 amigos policiais tomando conta da casa. Disse ainda que assumiu o risco e sabia que aquela área não permitia construções. A gente também não é tão tapado assim, a gente tem um certo conhecimento, mas só... Que o tenente-coronel seja condenado a 31 anos de prisão. O julgamento deve terminar no começo desta madrugada. E o capitão da PM também está respondendo pelos mesmos crimes de corrupção. Os bombeiros passaram o dia procurando o menino de 11 anos que caiu num córrego na Vila Matilde, zona leste da capital, durante a chuva de ontem. 50 homens vasculharam os córregos Rincão e Aricanduva e o rio Tietê com a ajuda de um drone. Um piscinão ali perto foi esvaziado para facilitar as buscas. Ontem, Matheus Henrique da Silva estava jogando bola com outras crianças na quadra do condomínio onde mora a família. Segundo testemunhas, Matheus desapareceu na água quando tentou recuperar a bola, que tinha caído no córrego. Chovia muito na hora. Os bombeiros encerraram os trabalhos agora há pouco por causa da falta de visibilidade. E amanhã as buscas vão ser retomadas no rio Tietê. Hoje não teve temporal, ainda. Agora a Eliana Marques, que está conosco aqui no SP2, pode explicar para a gente. Oi, Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, os meteorologistas dizem que ainda pode chover sim e não descartam, inclusive, uma chuva forte em alguns pontos. A gente vai dar uma olhada nesse momento nas temperaturas. Vou pegar aqui a região sul, que costuma ser a mais fria, né, que a gente tem aqui na capital, 22 graus nesse momento em Parelheiros, sem chuva. Agora, a máxima hoje, lá na zona norte, no Mirante de Santana, foi de 27,7 graus. Amanhã, último dia do mês. O que você pode contar pra gente? Pois é, amanhã tem previsão de temporal em todo o estado, como a gente vê aqui. Na capital, mínima de 19, máxima de 30 graus. Esse tempo abafado ajuda a formar chuva, principalmente à tarde, né? E a gente vê que apesar dessa chuva, olha, fevereiro tá terminando com chuva abaixo da média e março tá prometendo também vir com menos chuva que o normal pro mês, Tramontina. Obrigado, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Uma boa noite. A seguir você vai ver, a polícia tenta identificar a quadrilha que construiu um túnel para furtar combustível de avião. Agora vamos para o trânsito. Olha só a situação da Radial Leste. Está travado para o centro, carregado para a Zona Leste. A gente volta já já com outras notícias. A polícia procura a quadrilha que furtou combustível de dutos da Transpetro, que abastece os aviões do aeroporto de Guarulhos. O aeroporto nega que o furto tenha prejudicado as operações de ontem. O crime foi descoberto depois que a Transpetro identificou uma baixa de pressão nos dutos e chamou a polícia. As investigações levaram a uma casa no Jardim das Nações. E o repórter Wallace Lara foi até lá. Os vizinhos da casa contaram que os ladrões mudaram para cá 6 meses atrás. A primeira providência deles foi a de levantar este muro. Depois instalaram este portão. Após a reforma, o caminhão para transportar o combustível